Olá, meu nome é Isadora Matos e esse é o Vale Lutar, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre morte, morrer e luto, temas que ainda são considerados tão tabus em nossa sociedade. Nosso papo será sempre de forma simples, buscando trazer informações e boas reflexões para o seu final de semana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pegue uma xícara de café ou de chá, separa o lencinho e vamos conversar. Podcast Vale Lutar. Aqui, morte, morrer e luto são assuntos naturais. No dia 4 de fevereiro, foi comemorado o Dia Mundial de Combate contra o Câncer. Uma campanha que visa espalhar a informação segura para que nós possamos, quanto mais cedo, ter o diagnóstico, mais eficaz poder atuar aí nesse cuidado contra o câncer. Pensando nisso, é que eu trouxe hoje uma convidada muito especial e capacitada para falar conosco sobre esse assunto. É a psico-oncologista Jaqueline Cabral, que nos concedeu essa entrevista abordando principais pontos sobre o dia 4 de fevereiro e também sobre o câncer e o cuidado necessário dentro desta temática. Fique com a nossa entrevista. Olá, Jaqueline, seja muito bem-vinda. Fale um pouco sobre o seu trabalho, há quanto tempo você está atuando aí na área? Olá a todos, eu sou Jaqueline Cabral, sou psicóloga, trabalho com a área de oncologia já há uns 10 anos, mais ou menos, desde o meu primeiro estágio na faculdade eu tenho seguido nessa área. Fiz residência no INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e também uma formação em cuidados paliativos oncológicos. Então eu já tenho trabalhado com esse tema há alguns anos, e foi por isso que hoje a Isadora me convidou para a gente poder bater um papo rapidinho sobre o que significa o dia 4 de fevereiro, por que a gente tem essa campanha, enfim, para a gente poder pensar um pouquinho sobre a importância da gente conhecer mais sobre o câncer. Em relação ao dia 4 de fevereiro, qual é a importância? De onde surgiu essa data? Alguns anos atrás, uma das instituições que fazem parte desse processo a nível mundial de combate ao câncer, a Organização Internacional do Combate ao Câncer, se reuniu com a OMS e fez a proposta de criar um dia que fosse dedicado a divulgar informações sobre o câncer. Então, a gente passa o dia 4, geralmente de fevereiro, divulgando informações variadas, apresentando conhecimentos sobre os tratamentos, sobre as variedades da doença, sobre vários tipos de coisa relacionados ao câncer. E aí justamente foi escolhido esse dia, 4 de fevereiro, para poder trazer esse tema para a sociedade. Daí a importância da gente poder estar sempre discutindo. Então a ideia é muito educativa, da gente poder divulgar mais, para que as pessoas aprendam sobre o câncer, aprendam sobre o diagnóstico precoce, sobre a importância do autocuidado, sobre a importância de conseguir reconhecer seus sintomas se tiver alguma coisa que seja suspeita. Então, para tudo isso, foi-se criada essa data, e aí a gente vai divulgando cada ano algum tipo de tema relacionado a isso. Recentemente, fizeram meio que um tema para abarcar durante um biênio. Então, desde 2022 até 2024, a gente está discutindo o tema das questões sociais relacionadas ao câncer. Então, como é que certos fatores de acesso, de justiça, de alcance do tratamento, de conseguir fazer o tratamento, de conseguir terminar o tratamento, enfim, de ter recursos para isso, o quanto isso afeta essa experiência oncológica de cada paciente e como a gente pode ajudar para que as pessoas tenham seus direitos garantidos, que as pessoas consigam fazer seu tratamento dentro do tempo certo, consigam ter acesso a tratamentos adequados. Enfim, a ideia é justamente que essa data seja uma data mobilizadora da sociedade para a gente pensar
né, na assistência ao câncer e na assistência a essas pessoas portadoras dessa doença, considerando que ela é uma doença hoje em dia já de um grande alcance, pegando uma grande gama de variedade de pessoas e de várias faixas etárias, né? Mas que a gente precisa sempre ter esse cuidado a nível de sociedade, porque a tendência é que a gente tenha cada vez mais pessoas adoecidas, né? Então, como evitar que essas doenças, essas variações do câncer se instalem? E, no caso das doenças que já existem, como garantir um tratamento digno e qualidade de vida para esses pacientes. Vimos então que essa data ela foi pensada para poder difundir informações importantes sobre a prevenção, né? O diagnóstico precoce também. E para quem já tem câncer, o que o dia 4 de fevereiro pode estar contribuindo para essas pessoas? E agora falando de quem já tem um câncer diagnosticado, já está num tratamento, já tem feito algum tipo de acompanhamento oncológico, seja quimioterapia, radioterapia, cirurgias, enfim, cuidados paliativos. Quem está diante da concretude da doença, né? A gente pensa que esse dia também tem esse papel de psicoeducação, né, de poder ajudar as pessoas a conhecer mais, cada vez mais, sobre esse tipo de adoecimento, os tratamentos existentes e como a gente consegue acessá-los, garantindo os direitos das pessoas e garantindo que as pessoas recebam as coisas adequadas na hora adequada, mas também até da própria sociedade de poder entender como lidar com uma pessoa com câncer, né? A gente vê muitas vezes várias formas que são pouco sensíveis ou que então usam um linguajar que às vezes é muito complicado, né? Então você tem pessoas que tratam o câncer como um tabu e aí você não pode nem falar o nome da doença. Enfim, são várias formas de lidar que a gente tem em sociedade que eu acho que é importante nesse feriado de 4 feriado, né? De 4 de fevereiro, a gente pensar como a gente pode como tratar enquanto sociedade as pessoas com câncer, né? Então, evitar uma linguagem muito que desacredite o que a pessoa está sentindo, evitar tratar a pessoa como se ela não fosse mais capaz de fazer as coisas. Enfim, a gente tem vários tipos de coisa que atrapalham, de certa forma, né, esse processo de tratamento. Atualmente, a gente viveu algumas perdas importantes relacionadas ao câncer, né, a nível de sociedade, em especial a do Pelé e a da Glória Maria, mais recentemente, né? E aí a gente pode ver o quanto a nossa linguagem com relação à oncologia ainda é uma linguagem muito carregada de não só de preconceito, eu diria, mas de estigma, né? De coisas pesadas, de coisas densas, assim, né? Quando a gente fala do câncer, a gente olha para o câncer como se fosse uma guerra, que alguém luta, alguém é guerreiro, alguém batalha, quando que na verdade é uma doença, da mesma forma que outros tipos de doença. Uma doença com complicações muitas vezes desgastantes e graves e difíceis, sim, mas não deixa de ser uma doença, né? Então, não é que a pessoa perde uma batalha para o câncer, a pessoa faz um tratamento que pode responder bem ou não, né? Então, quando a gente fala de perder uma guerra, muitas vezes a gente está vendo isso como uma coisa negativa, né? Quando que o paciente, na verdade, ele fez tudo o que ele podia durante todo aquele tempo que ele viveu, toda aquela doença que ele atravessou. Então, ele não perde, ele não tem como perder, né? O fato é que ele viveu enquanto ele pôde, como ele pôde, lidando com a doença do jeito que ele conseguiu. Então, essa também é uma coisa muito importante da gente entender, né? A nossa forma de olhar para a doença. Olhar a doença também como uma sentença de morte também é um fato muito complicado, né? Porque por mais que seja uma doença agressiva e grave, não necessariamente ela vai te levar ao óbito. Então, né, isso traz um peso ainda maior para quem recebe o diagnóstico, e inclusive para a família que está lidando com a pessoa com a doença, né? E falando inclusive, né, desses familiares, da gente poder entender também o quanto existe de sobrecarga com essas pessoas, o como é importante que a gente ajude os cuidadores a cuidarem desse paciente, né? Então, se eu tenho um membro da minha família doente, além de oferecer ajuda para o pro familiar doente, eu vou oferecer ajuda para as pessoas que cuidam desse paciente, né? Muitas vezes é um suporte material, um suporte emocional, um suporte concreto, enfim. São coisas que o familiar cuidador muitas vezes não consegue mais fazer por si próprio porque ele não tem mais tempo. Ele se vê, às vezes, tomado por muitas atividades, muita responsabilidade com o paciente, né? Então, acho que, resumindo, o dia 4 de fevereiro se aplica não só a gente que está aqui divulgando sobre
o câncer e sobre como evitar o câncer ou como viver com o câncer, mas também a todas as pessoas envolvidas nisso. Aos familiares, aos pacientes, aos profissionais de saúde também, não podemos esquecer deles, né, tão importante. Então, todos nós, enquanto sociedade, podemos e devemos estar envoltos na questão, né, dessa mobilização em prol do combate ao câncer no dia 4, a partir do dia 4 de fevereiro, né, que essa data nos levante essas bandeiras para a gente poder, enquanto sociedade, pensar em que tipo de cuidado a gente está oferecendo para os nossos pacientes, familiares, enfim, para todo mundo assim que trabalha nessa área. Agora, Jaqueline, nós sabemos que dentro desse processo, né, de diagnóstico, de cuidados e tratamentos, existem inúmeros impactos, tanto na vida do paciente e da família. O que você poderia falar sobre esse assunto para nós, com base na sua experiência? Dentro da minha experiência, eu já vi diversos tipos, né? Mas acho que alguns são mais evidentes, assim, e que mobilizam mais. Muitas vezes a gente vai começar pelos impactos físicos, né? Alterações corporais, perda de autonomia, de funcionalidade, aquela pessoa que andava e não consegue mais andar, enfim, coisas mais concretas dessa vida cotidiana que se vê prejudicada, né? Aspectos emocionais mesmo, uma tendência à depressão ou ansiedade, tristeza, eventos que modificam o sono, que modificam o apetite, que modificam diversas áreas da vida ali, psíquica, mental e cognitiva até do paciente, que ele vai ver essa alteração e vai ter que aprender a manejar isso também. Mas até mesmo outras questões, como questões espirituais, questões financeiras, né? O quanto o tratamento às vezes demanda financeiramente, ou então a perda de um emprego, a perda de um determinado lugar social também, né? Não só as questões sociais não se limitam às questões de ordem financeira, mas também essas questões dessa vida que ele tinha em comum com outras pessoas, né? Tem pessoas que eram muito ativas na sociedade, no bairro, na igreja, enfim, onde morava, e por causa da doença se vê restrita a ficar no leito, a ficar em casa, e isso é uma perda muito grande para aquela pessoa. Né? Então, essas são algumas dos muitos impactos que a gente pode mencionar, né? Fora outras situações que eventualmente aparecem. E para os familiares também existem muitos impactos, né? Além desses mencionados, né? É muito comum uma certa sobrecarga de cuidado, né? Porque vai ter que fazer todas as tarefas do lar, mais as tarefas de cuidado ao paciente. E principalmente, né, quando esse cuidador é um familiar de sangue ali imediato, que mora com o paciente. E o quanto isso é uma sobrecarga emocional também, né? De você ter que estar lidando ali com o outro doente, com as alterações físicas que o outro passa, né? De ver o outro com a doença avançando, se agravando, perceber essa fragilidade, perceber essa vulnerabilidade. E também, muitas vezes, uma falta de tempo ou de conseguir perceber o quanto pro cuidador também é importante existir espaço para cuidado. Né? Então, também não é incomum a gente ver um cuidador que se dedica 100% para o paciente e para ele mesmo ele não consegue fazer absolutamente nada. Né? Isso é extremamente adoecedor. Inclusive, isso pode ser um fator para luto, para complicações de luto no futuro, né? Enquanto a pessoa dedica tanto de si para aquele paciente que quando ela perde aquele paciente, a vida dela também perde sentido. Né? Então, são algumas das muitas coisas que a gente pode identificar num cuidador e que, de preferência, a gente precisa pensar em formas de ajudá-lo, de dar algum sustento, né? de algum suporte. Né? Então, a gente pode fazer trabalhos em grupo dentro dos ambulatórios, das unidades de saúde que tem espaço para isso. A gente pode criar isso até numa associação de bairro mesmo, né? Algum processo assim. Hoje em dia existem muitas opções online também, né? Então, é poder oferecer suporte para esse cuidador também, né? E para o paciente familiar, né? Enquanto ele precisar também. Né? Então, que a equipe de saúde consiga ser uma equipe completa, multiprofissional, que consiga ter vários profissionais que deem conta de várias dimensões, né? Pensando realmente num atendimento integral e não só limitado ao tratamento oncológico concreto. Né? Aquele tratamento de, você vem aqui fazer a quimioterapia e vai embora. Né? Que o tratamento não se limite a isso, que ele possa ser realmente integrado e realmente voltado para cuidar daquela pessoa. Né? Que uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter em mente é que, independente do que a gente experiencia com aquele paciente ali, ele é uma pessoa
com os seus sonhos, com o seu projeto de vida, com os seus desejos, e ele precisa receber atenção e cuidado. E ainda mais, né? Além da gente ter essa dimensão de que ele é uma pessoa, pode parecer óbvio, mas às vezes isso se perde no meio dos processos de trabalho, é que ele está vivendo uma situação na vida dele em que as coisas não são mais como eram antes, né? Então ele está tendo que lidar também com um processo novo, uma experiência de vida que ele não tinha. Então a gente precisa ajudar muito o quê? Que um paciente e um familiar consigam desenvolver recursos de enfrentamento, estratégias para lidar com o que está acontecendo, que sejam o melhor possível e que eles consigam lidar com aquilo ali de uma forma minimamente ruim, né? Que não seja adoecedor, mais adoecedor ainda. Então, a gente precisa muito ajudá-los nesse sentido também, para poder lidar com todos esses impactos que vão aparecendo ao longo do tempo. Então, esse suporte, esse cuidado emocional, ele representa uma parte primordial também desse tratamento aí em relação ao câncer. O que você pode falar para nós em relação a esse suporte, a esse cuidado emocional ao longo do tratamento? É importante que a gente consiga ofertar para o paciente algum tipo de suporte emocional, psicológico, enfim, alguma forma de cuidado voltada para essa área, né, de questões emocionais, existenciais, relacionadas ao sofrimento, a forma como ele entende a vida, enfim, né, abrangendo mais essas questões ditas emocionais e psíquicas. E aí seria interessante, né, ter o acompanhamento psicológico, mas é uma coisa que a gente precisa também ter em mente, é que nem todo mundo quer fazer e nem todo mundo precisa fazer. Mas é claro que se você puder ter essa oportunidade e mesmo que temporariamente você consiga acessar, é muito bacana tentar. Né? Muitas pessoas tiram bastante vantagem disso e conseguem se sentir muito melhor recebendo esse tipo de ajuda, né? Porque também não adianta a gente colocar as coisas numa ordem de obrigatoriedade sem sentido. Então, é importante que a gente possa ofertar o cuidado, ofertar o atendimento e a pessoa escolher se ela quer fazer naquele momento, se ela não quer fazer, né? Até porque, né, nesse processo de tratamento, de adoecimento, muitas vezes o paciente ele não consegue escolher nada, né? Ele é convocado a fazer as coisas. Ele não pode escolher a quimioterapia que ele vai fazer, ele não pode escolher o dia da consulta de enfermagem, ele não pode escolher o dia da radioterapia, mas o atendimento com a psicologia, ele tem a possibilidade de ter essa escolha, minimamente, né? Então, isso também é uma coisa importante porque garante a ele autonomia em algum processo, nem que seja só em um. E aí é interessante a gente pensar, né, no que esse tipo de tratamento pode ofertar para um paciente oncológico. E aí nós vamos desde as questões mais tradicionais do atendimento clínico, né, de poder conversar sobre as emoções, sobre refletir sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre as questões que têm aparecido, mas também pensar no tratamento e seus efeitos, muitas vezes discutir o funcionamento do tratamento, né? Às vezes o paciente tem dúvidas, a gente pode ajudá-lo a sanar as dúvidas. Muitas vezes a gente faz pontes, né, com outros profissionais. Então, o paciente fala para mim que ele não entendeu como é que vai ser o esquema da quimioterapia. Eu posso muito bem ir conversar com o oncologista, conversar com as enfermeiras que vão fazer a infusão, sobre como vai ser aquele tratamento, e aí nós todos juntos conseguimos explicar para o paciente de uma forma que seja mais fácil dele entender. Assim como ajudar, né, em processos de comunicação, às vezes até em processos de comunicação dentro da família. O paciente quer contar uma coisa para a família e não sabe como. A família quer contar uma coisa para o paciente, não sabe como. Às vezes a gente pode ajudar nesse processo de mediação. Né? Então, todas essas ideias e outras formas de atendimento que a gente pode desenvolver, né, usando técnicas para ajudar em momentos de maior ansiedade, ou de insônia, ou de problemas para respirar, enfim, a gente tem várias coisas que a gente pode ir aplicando ao longo do tempo durante todo o tratamento, né? E é muito importante entender também que a nossa forma de trabalhar vai depender muito do momento em que o paciente se encontra. Por quê? Porque não adianta eu tratar um paciente que está chegando hoje com um diagnóstico da mesma forma do que um paciente que está tratando câncer há 10, 15 anos. Né? Então, a gente tem objetivos diferentes, a gente tem necessidades diferentes. Tudo isso precisa ser pensado, então cada vez que a gente olha para um paciente, a gente vai criar um projeto terapêutico para aquele paciente, a gente vai discutir com ele uma coisa que seja interessante da gente trabalhar ou não. Ele vai trazer o que ele quer também, e a gente vai tentando, na base do diálogo, poder planejar esse cuidado que vai ser oferecido. Né? Então, essa questão da dimensão emocional é justamente
porque a gente já sabe que, isso na literatura já está dado, né, que muitos dos pacientes com diagnóstico de câncer, eles vão desenvolver ansiedade ou depressão, fora os pacientes que já tinham isso antes, ou outros tipos de doença antes, né, outros tipos de transtorno. Então, a gente precisa estar sempre atento para o como as pessoas estão vivenciando o câncer, né, e aí oferecer os suportes adequados. E aí, claro, né, se o paciente não pedir ele próprio pelo atendimento, que outras pessoas sejam capazes da equipe ou mesmo da família de identificar que ali tem uma necessidade de ajuda, né, e poder trazer esses pacientes para a gente conseguir dar suporte e mesmo oferecer suporte para a família, dependendo da situação. Então é isso, espero que tenha sido possível esclarecer algumas dúvidas sobre o porquê do dia 4 de fevereiro ser esse dia do combate ao câncer, né? E contar com vocês para que a gente possa continuar divulgando essas campanhas, né, com relação à prevenção do câncer e a poder fazer com que a sociedade se envolva mais com o cuidado a esse tipo de pessoa com esse tipo de doença. Então, mais uma vez, obrigada e boa tarde, bom dia. Quero agradecer a nossa convidada mais uma vez, Jaqueline Cabral, por todas as informações importantes que você trouxe, Jaque. E você que está aí ouvindo esse episódio de hoje, espero que você tenha gostado, que essas informações tenham chegado no momento importante para você. E nos ajude compartilhando esse episódio, né? Manda aí para um amigo, para uma vizinha, compartilha aí no seu status, que eu tenho certeza que alguém irá se beneficiar dessas informações. Um forte abraço e até o próximo sábado.